sofreram muito similar ao espancamento que o Henry sofreu, mas que não chegaram à morte. Até uma das ex-namoradas disse que a hora que ela acordou, parecia que ela tinha uma sensação que tinha sido dopada. E o filho tinha, a filha, né, o filho, sei lá, tinha apanhado, o Jairinho estava dando banho nele. Quer dizer, é muito complexo. E eu perguntei, hoje estamos com o Ricardo Ventura, perguntei para o Ricardo que avalia a feição e a forma de agir de cada pessoa, porque isso, o corpo fala muito mais do que simplesmente a forma verbal de comunicação. A forma corporal, essa não engana ninguém. A verbal pode enganar, mas a corporal não engana. E o Ventura falou que o Jairinho, eu não vou chamar de Jairinho, eu vou falar que esse cara aí, ele tem traços de psicopatia. Te perguntei como que a gente pode ficar atento para ver se uma pessoa que faz parte do nosso convívio, tem esse traço de psicopatia. Primeiro a gente vê, né, voltando aqui para fazer o gancho do Jairinho, quem em plena consciência, ou até se você fosse uma pessoa, sei lá, abstraída da realidade, pararia para se olhar no espelho e se arrumar. Nesse momento? Não faz sentido. Um louco doente. Exatamente, ou seja, o transtorno de personalidade antissocial, mais conhecido como psicopatia, ele não entende o que é a dor do outro, ele não assimila isso. Não é que ele ignora, ele não entende. Então, para eles é muito fácil causar o mal para outra pessoa. Sim. E se divertir com isso. E às vezes isso lhe causa prazer, porque não é todo psicopata que é assassino, que é um mito que a gente tem. Mas alguns começam a falar, nossa, é legal fazer isso, né? Nossa, isso me dá prazer. Né? E sente prazer, exatamente. Que também é um mito de acreditar que o psicopata não sente nada. Não, ele sente prazer, angústia, raiva, ele sente inclusive até carinho e amor, mas ele não sente compaixão. Então, uma das coisas que a gente pode perceber, Kátia, no nosso dia a dia, é pessoas que não se alteram com a desgraça muito próxima. Sabe, um acidente de carro, um ferimento, um animal que está agonizando, foi atropelado, tipo, bateu a cabeça, então você começa a perceber que a pessoa, ela é fria. Tanto é que você ter traços de psicopatia pode ser muito útil, sabe para quê? Por exemplo, se você for um médico, se você for um juiz, se você for aquelas pessoas que precisam tratar com a morte, que você vai decidir e você está meio que afastado. Não, tudo bem, eu operei aqui, morreu, deixa eu ir para outro. Mas eu conheço muitos médicos e muitos juízes juízes que saem do tribunal e que acabam chorando lá fora, e médicos que ficam um trapo quando perdem uma vida, ou quando sabem que vão chegar numa pessoa, falam assim, vamos te operar, vai dar tudo certo. E a pessoa sabe que a chance é pequena, mas é a única saída. Sim. Então, quer dizer, a gente não consegue ter médicos muito humanos, vamos dizer assim, e profissionais e políticos mais ainda, com traço de psicopatia, que eu vou te dizer, uma grande parcela dos que a gente tem no Brasil são dessa categoria, né? Que vê lá 4.200 mortos por dia e começam a aumentar isso e aquilo em benefício próprio, lascando, para não falar um termo pior, lascando o povo, né? É isso aí. Então, quer dizer, não é uma regra. Eu estou dizendo que eles se dão bem. Não é regra. Eles se dão bem, porque a frieza faz com que eles sejam mais produtivos, eles tomem decisões ali sem se importar. Então, lógico, se ele tiver uma índole interessante, ele vai fazer aquela coisa com maestria. Agora, se ele já tem uma índole, porque aquele negócio, índole e caráter é completamente diferente com esses traços que a gente tem de antissocial. Você entendeu? Então, se o cara já tem um comportamento que não é tão interessante, que não é tão aceitável, é chave e fechadura. Eu acabo me tornando essa pessoa má. Mas uma coisa me chamou muita atenção, viu, Kátia? Primeiro, esses traços, e principalmente quando ele está falando do fato e ele olha para o passado dele, né? Então ali bem o corpo fala mesmo e fala... Mas aquelas lesões, como é que aguentar? E ele lembra das lesões, olhando para o lado esquerdo, e ainda se colocando no posicionamento. Ou seja, como é que ele sabia? Ele estava relatando o fato daquela madrugada. Quer dizer que ele chegou no quarto, viu o Henry no chão, mas ele era médico, por que ele quis levar o garoto para o hospital? Mas e quando ele fala, Kátia, das lesões, eu falo, opa, ele só descobriu das lesões no ML. Então como é que... Aí para mim foi um ato falho ali dele.
ele acabou entregando muito ali naquele momento que ele lembrou das lesões. Então, como que ele lembrou? É verdade, Cíntia, porque se ele lembrou, a gente só lembra de algo que a gente vivenciou. É isso aí, Eu não entendeu? lembro do que eu não vivenciei. Sim, lógico. Então, se ele olhou para baixo, bom, vamos do lado esquerdo e para baixo, que eu lembro bem do Ricardo Ventura dizendo isso, relembrando como ele ia trazer essa história de uma tentativa de forma verídica. Ele falou das lesões. Se ele não fez nada do garoto, como ele sabia de onde estavam as lesões? Até porque tem até explicações, o Ventura, lógico, vai explicar, ou até explicaria numa outra oportunidade, que às vezes a gente olha para um lado é quando a gente está lembrando. Quando olha para o outro é porque está inventando. Agora, eu tenho uma pergunta, Kátia, para o Ventura, se você me permite, porque a gente vê uma postura da Monique em vários momentos de altivez, da selfie na delegacia, ela ter se preocupado em usar um macacão preto ontem, ela até fez foto com o macacão para ver se Então, ficava bem. quem faz foto que o filho morreu agora? Exatamente. O Jairo... Preocupa com a roupa, vou de chinelo, de qualquer jeito, descabelada, vai toda brinco, montada, vai 2 dias depois fazer unha. Ah, exatamente. Pelo amor de Deus. Aí tem o Jairo, né? Olha, o comportamento quando eles saem da casa de Bangu, quando chega na delegacia, altivez. E o Jairo também, que entra no elevador 4 horas depois do garotinho ter sido dado como morto e passa a mão no bigode, no cabelo, aquela coisa de eu sou poderoso, eu posso. O que eu queria saber do Ventura é, mediante a essas imagens e até fotos e comportamentos, já que para a polícia ambos são culpados da maneira igual, porque o delegado falou que muito provavelmente talvez toda a dinâmica não seja descoberta, a não ser que eles assumam, ambos culpados de maneira igual. Pro Ventura, dá para dizer qual dos dois seria realmente o dominante dessa relação? Dá sim. E o que Não é cabeça a cabeça ali? o que eu percebi ali foi o seguinte, como eu disse, uma mistura explosiva. Ele aparenta ter traços de psicopatia e ela aparenta ter traços de narcisismo. Ou seja, eu me coloco em primeiro lugar, eu sou a mais importante e eu tenho que me dar bem. Então, quando você junta isso daí, criou realmente uma mistura explosiva. Então, tá muito claro que ele que é o cara que faz as agressões. É o macho alfa. E tipo, se é pra eu me dar bem, a cabeça dela, tá tudo bem. Por exemplo, a gente vê isso. Tudo? A gente vê muito isso, Kátia. Por exemplo, quantas mulheres você já ouviu que facilitou muitas vezes pro novo companheiro estuprar a filha? Infelizmente, Em é uma troca do verdade. quê? Em troca de, mas ele me assumiu, ele me dá arroz e feijão, ele paga o aluguel. Então, quem tem essa cabeça narcisista é tipo, eu tô bem? Então tá tudo Então, bem. se a pessoa tem uma cabeça narcisista, por que tem filho? Por que não fica sozinho, fica lá se amando dentro do seu narcisismo? Pra que ter filho? Porque essa foto que a gente viu que é uma selfie que ela fez, já mostra bem isso. Quer dizer, olha, ela tá toda penteada, maquiada, vestida para uma festa. Ela tá na delegacia, vai prestar depoimento da morte do filho dela. E o rosto dela me parece um rosto, se eu não soubesse no momento que foi, de felicidade. Isso. Inclusive, ela tá com um sorrisinho, aquele sorriso que a gente fala da soberba, né? Que é esse sorrisinho que não é sorriso franco, é o sorriso assim, eu sei mais do que vocês, eu sou mais importante do que vocês. Que é esse sorriso que vem aqui, ó. Por isso que eu falo, cara, você juntar um narcisista com um psicopata, não tem limite. Não tem limite. Agora, uma coisa, Kátia, que me chamou a atenção, e eu não sabia disso, e eu falei só com os meus mentorados, meus alunos, que para isso fechar, só uma coisa poderia ter sido feito. O quê? A dopagem do menino. E às vezes até dela. Então, aí é realmente uma situação que eu estou aqui conjecturando. Por quê? Uma criança... Mas o que você pode achar falando isso? Porque que a criança supõe? não fala. Então, se eu bato, ele ia falar pro pai, o cara bateu em mim. Mas ele falou de uma outra forma. Então, mas muitas vezes não é porque ele falou não bateu, sabe. né? Ele falou, me Ele falou me machuca. Lembra do abraçava arranhão? apertado. Por que eu abraçar? Às vezes ele pode lembrar, nossa, eu tô com uma dor aqui. Eu acho que ele me abraçou forte. Nossa, eu tô com arranhado aqui. Do que foi? Não sei. Então teve depois relatos de outros enteados dele que chegaram com fraturas em casa. E a criança não sabia o que tinha acontecido. Não, mas a criança se sente acuada. A gente sabe como isso, infelizmente, acontece. Ele é um psicopata também, e aí ele sabe entrar na cabeça da criança e sabe, porque analisa direitinho, né? Onde que está a fragilidade da criança e como que ele pode manipular aquele serzinho. Quer dizer, do tipo, olha, se você falar alguma coisa, aí tua mãe vai mais deixar você ficar com o seu pai, tio Jairinho vai conseguir fazer tal coisa, papaizinho não vem mais. Não é assim, tia? A gente vê, infelizmente,
infelizmente, isso fazendo parte da vida de muitas famílias. Sim, às vezes é até mais violento, viu, Kátia? Como a polícia já ouviu 18 testemunhas e vai ouvir mais pessoas, por isso que o inquérito ainda não foi encerrado, em alguns relatos, a gente sabe que o Jairo, ele chegou sim a ameaçar o Henry, ele chegou a dizer... Ai, chegou a ameaçar? Chegou. A gente tem relatos, aliás, a gente tem relatos em meio a testemunhas que não foram identificadas, eles não quiseram ter a sua identidade divulgada, de vizinhos que ouviram, inclusive, pedido de socorro. E por que não chamaram a polícia, meu Deus? É muito complicado isso. Então, o comportamento psicopata do Jairo, esse padrão de agressividade, e em cima de uma criança, quer dizer, qualquer pessoa se sente poderosa para cima de uma criança. Então, isso é covardia da parte do Jairo de ameaçar, machucar a mãe, de matar, de machucar o pai. Então, na cabecinha de uma criança de 4 anos, e até contra a própria vida, tipo, se você contar pra alguém, eu acabo com a sua vida. Olha essa foto. Quando que você vê seu filho que foi morto pelo seu companheiro com a sua conivência, porque ficar quieto é conivência também. Sim. Ela põe o cabelo pra frente pra ficar bonita, batom passado, maquiagem, sutiã. Gente, ela tá com os peitos lá no chão, toda destruída, descabelada, querendo desganar ele. Você acha que eu ia estar me preocupando com a roupa? Você ia se preocupar com isso? Com cabelo, com roupa e ficar bonita na foto, Alex? A unha é enorme.